Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Somente esses dois versículos. Na minha versão, que é a Almeida Revista Atualizada, está escrito o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça, mesmo assentado, vamos orar a Deus. Deus, nessa noite estamos aqui reunidos com um só propósito, de louvar e engrandecer o Teu nome. Mas ainda insisto contigo, Pai, que o Senhor venha levar cativa a nossa mente, ao nosso coração, a Tua presença, porque o Senhor tem poder para isso. Eu repreendo também nessa noite toda distração do mal, tudo aquilo que, Senhor, que vem roubar a nossa atenção e o nosso tempo, tudo aquilo que tira a nossa atenção aqui nessa noite, caia por terra em nome de Jesus, porque não há nome mais poderoso que o Teu nome. Nessa noite eu peço a Ti que a semente que é lançada possa ser plantada, Senhor, em terra fértil. Esteja conosco, Pai, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Te louvamos. Amém. O tema dessa noite é como vencer a ansiedade em Cristo Jesus. Parece algo tão falado aqui, já foi falado muitas vezes, e é um tema muito pertinente. Eu acho que talvez não existe sim pessoas que sofrem de uma ansiedade exacerbada, outros não, mas o tema é muito pertinente e isso deve ser falado também em púlpito. E nós devemos abordar um tema que é muito recorrente, principalmente no Brasil. E o autor aqui, o apóstolo Paulo, ele traz isso com muita propriedade. Apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, ele não estava no escritório com ar-condicionado. Apóstolo Paulo aqui, ele não estava na sua propriedade, na sua fazenda, no alto da colina, contemplando a criação de Deus. Apóstolo Paulo aqui, ele estava preso. Apóstolo Paulo, ele estava encarcerado. E aí você imagina como é a mente de um encarcerado. Mas apóstolo Paulo era um homem segundo o coração de Deus, era um homem forte, valente no Senhor. Apóstolo Paulo era um homem que tinha o coração voltado à palavra e os estatutos de Deus. A ansiedade, eu abro aqui a introdução, a ansiedade é um dos maiores males do nosso tempo. Acho que talvez algo que assola a grande maioria dos brasileiros. E eu vendo uma reportagem falando sobre isso, que no Hospital Universitário de São Paulo, 52% dos pacientes avaliados apresentavam transtornos de ansiedade. Ou seja, mais da metade das pessoas que estavam ali sofriam de transtorno de ansiedade. Então é algo alarmante para nós devemos abrir os nossos olhos para isso, e a igreja também deve abrir os olhos para essas coisas. E olha só, eu fui buscar um pouquinho mais a fundo a respeito disso. 26,8% dos brasileiros sofrem e são diagnosticados com transtorno de ansiedade. Sabe o que isso representa no mundo? É 2 vezes a taxa do mundo. O Brasil está entre os primeiros no ranking de transtorno de ansiedade. E pasmem, e eu fiquei alarmado com isso. E esse número cresce não somente entre adultos, mas principalmente em crianças e adolescentes. Ou seja, quem está elevando essa taxa aqui não são os adultos, e sim as crianças e os adolescentes. Então isso é algo que devemos abrir os nossos olhos. E a palavra de Deus, ela trata sobre esse assunto. Nós aqui, como cristãos, devemos abrir os nossos olhos para isso e devemos abrir o nosso coração para a palavra de Deus para combater
o mal deste século, que é a ansiedade. E eu quero tratar essa noite, que é como vencer a ansiedade em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo escreve isso numa prisão. Sabe qual foi a data disso? No ano 60 ou 62 depois de Cristo. Ele já tratava de ansiedade. Jesus fala sobre ansiedade. A Bíblia fala sobre ansiedade. E hoje a igreja brasileira e o povo brasileiro vive sofrendo com ansiedade. E eu quero tratar alguns assuntos aqui que diz respeito a isso. São tópicos muito importantes que Deus revelou ao meu coração e eu quero compartilhar isso com vocês. O segredo, muitas vezes, para vencer a ansiedade está em 3 pontos muito importantes. E eles são o quê? Estão aonde? Estão nos relacionamentos, na prática do perdão e também no contentamento. 3 pontos importantes para que possamos vencer a ansiedade que ronda o nosso coração. Se você não sofre dela, provavelmente ela dá um giro em volta da sua casa, da sua mente, do seu coração. Então, fique atento a isso. Por que que, então, ela ronda os nossos relacionamentos? Elas têm a ver e está ligado diretamente aos nossos relacionamentos, principalmente a prática do perdão. Entendam, meus irmãos, o perdão não é só um mandamento. O perdão é algo do bom senso do ser humano. Além de ser um mandamento, o perdão, ele precisa passar por uma lavagem no nossa mente, no nosso coração. E também ele tem a ver com contentamento. E eu explico. O primeiro ponto aqui é a ansiedade está ligada aos relacionamentos feridos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Muitas vezes as nossas ansiedades nascem nos relacionamentos truncados. A nossa ansiedade está muito ligada a um casamento que está em crise, está ligado a um filho que está rebelde, e eu vejo alguns suspirar aqui nessa noite. Está ligado às feridas familiares. A ansiedade está ligada às feridas às familiares, porque tem tudo a ver com relacionamento. Está ligado ao relacionamento. Também a ansiedade está ligada a mágoas não resolvidas, a ressentimentos. Se tem uma coisa que traz prisão ao nosso coração, e eu digo nessa noite, são ressentimentos. E o ressentimento é aquilo que muitas vezes traz dor no nosso coração quando aquilo vem ao nosso pensamento. O ressentimento nada mais é que alguém que te feriu, ou você feriu alguém, mas no nosso caso nós somos muitas vezes a vítima. E quando o seu coração é ferido, aquilo vem à tona no seu pensamento, no seu coração constantemente. E quando você não libera perdão, aquela pessoa te persegue no seu pensamento, no seu coração. Muitas vezes essa pessoa deita com você na cama. Muitas vezes essa pessoa viaja com você. Você está num lugar maravilhoso, numa praia, no Caribe. Você pode estar no alto da colina, contemplando a criação. Você pode estar num hotel maravilhoso, como aqui nós tivemos aqui em Gramado. Fizemos uma viagem muito boa. Nossa, foi renovação de votos maravilhosa ali que tivemos em Gramado. Um momento abençoador. Mas o ressentimento, se ele estiver no seu coração, sua esposa está do seu lado, mas aquela pessoa que te feriu, ela deita junto com você na cama. Ela toma café com você. Ela entra, você está no avião, na maior altura, ela senta contigo no seu lado. Ou seja, há uma prisão de alma e de pensamento. E nessa noite eu quero te convidar a pensar sobre isso, que você precisa ter uma alforria, você precisa se libertar dessa prisão. E essa prisão é libertada através do perdão. Por isso a ansiedade está ligada ao perdão.
Muitas vezes aquilo toma o nosso coração de uma tal forma que ocupa o espaço, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente age, porque está ligada totalmente à ansiedade por causa dos relacionamentos. A ansiedade nasce onde não há perdão. Não existe, eu quero dizer para vocês, não existe uma família perfeita. Não existe um marido perfeito, não existe uma mulher perfeita e muito menos filhos perfeitos. Você quer saber sobre isso? É você abrir a Bíblia. Gênesis, leia a história de Jacó, leia a história de Esaú, leia a história de Israel. Misericórdia. Eu fico apaixonado pelas narrativas bíblicas porque ela não passa pano em nada. Ela revela qual é o coração do homem. Como era uma relação conflituosa dentro da casa de Jacó. Era uma relação conflituosa. Por isso a ansiedade nasce onde não há perdão. Perdão é libertação emocional. Perdão é alforria para a nossa alma, para o nosso coração. Quando você nutre a mágoa, a pessoa te prende emocionalmente. O perdão não é apenas uma ordenança bíblica, como eu já disse isso, é um mandamento, mas também um ato de bom senso. Poxa, se eu tenho a chave desta cadeia, por que eu vou continuar preso aqui dentro? Ah, Thales, mas você não sabe o que a pessoa fez comigo. Você não sabe como ela me feriu. Pegue o exemplo de Jesus. Jesus, mesmo sendo ferido numa cruz, ele não ligou para essas coisas, mas principalmente obedeceu à ordem de Deus. Há uma ordenança sobre o perdão. Exemplo de Esaú. Eu gosto muito desse texto, porque ele marca muito a relação de Jacó com a sua família. E eu queria que você abrisse a Bíblia para a gente fixar aqui a nossa mente no texto. Abra aí Gênesis capítulo 27. Olha o que Gênesis capítulo 27, versículo 41 diz, a partir do versículo 41. A minha versão que eu vou ler aqui, se você quiser colocar aí, é a NVT, Nova Versão Transformadora. E no versículo 41 diz o seguinte: naquele momento em diante, depois aqui, abrindo parênteses, volte aqui para mim. Quando Esaú foi surrupiado por Jacó, foi roubado por Jacó o direito de primogenitura e a bênção que Isaac deu sobre o seu filho, esse texto é depois desse conflito. Olha o que o texto diz aqui para nós. Naquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai havia abençoado. Começou a tramar, olha só, em breve meu pai morrerá. Então matarei meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e disse: ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Umas palavrinhas saltaram aos meus olhos aqui. Esaú se consola com planos. Olha só o consolo do homem, depois de uma mágoa no coração, o consolo dele era tramar planos, como ele poderia matar o seu próprio irmão. E eu digo para você nessa noite que nós não somos diferentes de Esaú. Muitas vezes nós queremos trazer a vingança com as nossas próprias mãos. E nós passamos a tramar e a traçar planos dentro do nosso coração como fazer para resolver essa situação. E eu digo para você, meu irmão, nessa noite, a vingança pertence a Deus. O juízo está nas mãos de Deus. A justiça pertence a Deus e não a você. É dele a justiça. O que cabe a nós é pedir a Ele discernimento
e trazer o perdão no nosso coração para que possamos liberar perdão para essa pessoa. Por isso, eu digo, a ansiedade está ligada a relacionamentos feridos. Outro ponto importante que eu quero trazer para a gente pensar um pouco mais nessa noite. A ansiedade está ligada à corrida pelo ter, possessão, posse. Muitas vezes nós queremos ter uma qualidade de vida ou sonhamos por uma vida ideal, confortável, com casa boa, com carros bons, com seguro de vida, plano de saúde e aposentadoria muito boa. E muitas vezes na nossa vida nós não alcançamos tudo aquilo que nós planejamos. E isso traz ansiedade para o nosso coração. Isso está ligado à palavra de Mateus. Jesus diz isso no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis ansiosos com o que haver de comer ou também de vestir. Isso, o ter, o possuir, também passa pelo nosso coração. E quando nós não alcançamos isso, gera ansiedade no nosso coração. E nós temos que ter o cuidado com essas coisas, porque a fonte mais preciosa da nossa vida é o nosso coração. Ou seja, sabe aquilo que é a fonte de desejo? A fonte de energia que faz você buscar e lutar todos os dias, nasce aqui dentro. E isso é a coisa mais preciosa que nós temos, e Jesus diz que nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos proteger o nosso coração. E ansiedade está ligado ao ter, possuir as coisas aqui nessa terra. E eu estava vendo também outra reportagem dizendo que nos anos 50 havia muito menos consumismo do que hoje. Nós vivemos num país ou numa geração de consumo em todo o tempo. E na década de 50, uma pessoa era suficiente para prover toda uma família. Ou seja, nos anos 50 bastava o homem para sustentar toda a sua casa. Hoje, no atual século, nós dependemos de pelo menos 2 pessoas para prover todo o sustento de uma casa. Então, isso passa que muitas vezes antigamente nós precisávamos de uma só pessoa trabalhando no lugar, numa casa, para sustentar toda a casa. Hoje nós dependemos de 2 provisões. Ou seja, o luxo de ontem passou a ser o básico de hoje. Então, nós estamos vivendo num país do consumismo. Claro que as coisas também, o custo de vida não é o mesmo. O que se pagava em comida, alimentação, energia, água, nessa década, é bem diferente do que nós pagamos hoje. Precisa-se haver mais energia, ou seja, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso muitas vezes dobrar o turno para conseguir manter as despesas da casa. No caso, o comerciante, ele precisa vender mais. O autônomo, ele precisa trabalhar mais. E nós vivemos nesse ciclo de trabalhar, de produzir, para conseguir manter o nosso status de vida. O dinheiro traz uma falsa segurança. Quantas vezes nós desejamos algo, muitas vezes pelo dinheiro, e muitas vezes nós não conseguimos. Mas quando conseguimos, estou com a vida estabilizada. Como é bom você abrir a conta do banco, o saldo está positivo. Nossa, estou vendo uns sorrisos aqui nessa noite. Como é bom você abrir lá, não está no vermelho, está no azul, e você olha e falava assim, nossa, a conta está paga, está tudo pago até o final do mês, sobrou um dinheirinho, está tudo certo. Mas essa não é a grande maioria da realidade dos brasileiros. Nós, muitas vezes, traçamos os planos e muitas vezes o dinheiro traz essa falsa segurança. Não, eu estou com uma aposentadoria muito boa, eu estou com um plano de saúde muito bem, mas existem coisas que acontecem conosco
e essas coisas não nos traz a segurança que nós necessitamos. Vou relembrar a memória de vocês aqui. Nós passamos por uma época terrível, pandemia. Pandemia passou uma régua em todo mundo. Quem tinha dinheiro, quem não tinha, estava no mesmo patamar. Porque aquele que tinha dinheiro não poderia comprar um leito de hospital. Muitas vezes essa pessoa passava por um momento terrível, estava passando por um momento terrível, mas não, o dinheiro que ela tinha não conseguia sanar o problema dela. Entende que o dinheiro traz uma falsa segurança? A segurança plena, perfeita, está na presença de Deus. Por isso que nós cantamos nessa noite aqui, a presença do Senhor é mais desejável do que o ouro. Mais desejável do que o ouro. E o Neto trouxe para nós, fazendo uma conexão aqui, que ele falou hoje de manhã, né? Não podemos servir aos dois senhores. E engraçado, eu estava pesquisando, não sei se o Neto falou sobre isso, total, mas Jesus traz dois senhores aqui somente com dinheiro no Novo Testamento. Ele só chama Senhor de dinheiro, porque é um falso Deus. E é o Mamon. E muitas vezes nós depositamos a nossa confiança no Mamon, mas não depositamos a nossa confiança em Deus. E eu digo nessa noite para você, há uma falsa segurança nesta confiança que você coloca no Mamon. A nossa confiança deve estar em Deus, completamente nele. Amém? Amém, glória a Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pela súplica, com ações de graças. Filipenses, Paulo escreve isso, e esse é o nosso texto nessa noite. Com ações de graça. É o que salta aqui e eu quero trazer um pouco mais alusão sobre isso. Com ações de graças. O que o autor está querendo dizer sobre isso? O original no grego é eucaristia. Significa o quê? Gratidão, reconhecimento, agradecimento. Nós devemos ter gratidão até mesmo por momentos difíceis que nós passamos. Nós devemos lembrar daquilo que nós vivemos no passado, porque Deus nos ensina coisas que nós passamos, para que possamos crescer cada vez mais em conhecimento e graça do Senhor. Então, com ações de graça, nos aponta para a gratidão, contentamento, traz o agradecimento. Você quer um antídoto para a ansiedade nessa noite? Pratique a gratidão. E aqui não é autoajuda, viu? Aqui não é autoajuda. Praticar a gratidão é algo bíblico. Está na palavra de Deus. Gratidão é uma ordenança bíblica. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Eu devo dar graças ao Senhor até mesmo pelas limitações que tenho. Eu preciso dar graças ao Senhor pelos problemas que eu passo. Eu preciso louvar ao Senhor em meio à tribulação. Eu preciso dar graça ao Senhor, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ansiedade também é o cuidado dos pensamentos. Como que eu posso trazer aqui para vocês? Como que eu posso linkar isso à palavra de Deus? Porque está ligado aos pensamentos. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Ansiedade, no grego, está escrito, está ligado a tradução é estrangulamento.
está ligado ao sufocamento. A ansiedade é algo que aperta o seu coração, aperta a sua mente, sufoca você. Então, a ansiedade está ligada a essas coisas. A ansiedade vem por meio dos sentimentos. Eu quero fazer as conexões aqui para você sair aqui nessa noite sabendo um pouco mais como lidar com essas coisas que transformam e mudam a nossa vida, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Pensamento gera sentimento que gera um comportamento. Repito, pensamento gera um sentimento e gera um comportamento. Exemplo, bem simples aqui eu quero trazer para vocês. Eu não sou bom o suficiente para fazer essa tarefa. Esse é o pensamento. Qual que é o sentimento que gera no nosso coração? Insegurança, medo, tristeza. E qual que é o comportamento? Eu vou evitar a tarefa. Eu vou procrastinar ou eu vou desistir. Esse é muitas vezes a cadeia que envolve o pensamento, até a minha ação. Vou dar outro exemplo, agora um exemplo bom. Posso aprender e melhorar e me esforçar mais. Esse é o pensamento. Eu posso aprender, eu posso melhorar, eu posso me esforçar. Qual que é o sentimento que gera no meu coração? O sentimento é esperança, confiança. E qual que é o comportamento? Qual que é a ação? Eu vou persistir, eu vou estudar, eu vou praticar. Então, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Qual tem sido o seu pensamento nessa noite? São pensamentos maus? São pensamentos bons? Que sentimentos estão sendo gerados no seu coração? E que tipo de comportamento você terá a partir de hoje? Exemplo bíblico aqui sobre pensamentos. O exemplo bíblico que eu trouxe aqui é sobre o exemplo de Ana. 1 Samuel, capítulo 1. Olha só. Ana, mesmo humilhada e mal interpretada, derramou a sua alma diante de Deus. Lembra do exemplo de Ana? Ana era a esposa de Eucana. Eles todos os anos iam para Siló e lá sacrificar, pedir perdão aos pecados, agradecer a Deus e pedir a bênção sobre ele. Ana ia todos os anos com seu marido sacrificar, mas Ana chegava todos os anos com o coração triste. E Eucana falava para ela, o marido: ei, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você? A mulher não poderia ter filhos, mas a sua rival, ela tinha muitos filhos. E naquele momento, você imagina, aquela mulher, depois de uma festa, depois de ter bebido, comido, aqui o profeta Eli viu Ana de longe. Nossa, aquela mulher está ali, parece que ela está bêbada. Ela movimenta com os lábios, mas não sai nenhum som. Eu vou até ela. Ana, que isso, mulher? Afasta de você o vinho e bebida forte. Ela, ô meu Senhor, isso não é bebida forte, isso não é vinho, isso é amargura de alma, isso é tristeza de alma. Eu não possuo filhos. E o que o profeta disse a ela? Então que a bênção do Senhor te acompanhe. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. O sacerdote abençoou ela, dizendo: vai em paz e o Deus de Israel conceda o que está no teu coração. Ela poderia ter a ação de uma seguinte forma: nossa, ele me ofendeu, está dizendo que eu estou bêbada aqui. Opa! Mas a ação de Ana foi diferente. Ela não deixou as palavras do profeta Eli, do sacerdote Eli, entrar no coração. Mas, pelo contrário, ela transformou aquilo em bênção e pediu a bênção. No entanto, que Eli proferiu bênção sobre ela. Então, transforme palavras, muitas vezes duras no seu coração, em palavras de bênção. Peça a Deus que transforme essas palavras dentro de você, para que os seus pensamentos, que vão gerar sentimentos, que vão gerar comportamentos diferentes. Não deixa isso entrar no seu coração. Lute contra essas coisas.
Paulo também, da mesma forma, mesmo preso, ensinava sobre pensamentos e paz e comportamentos. Oração e súplica com ações de graça. Esse é o texto. Nós estamos dentro desse texto e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, lendo sobre isso. Com orações, com súplicas e com ações de graças, eu devo manter os meus pensamentos sobre a palavra do Senhor, e eu preciso me alimentar da palavra do Senhor. Os meus pensamentos precisam ser bons. Eu preciso lutar contra pensamentos ruins. Eu preciso lutar contra as coisas ruins, que são flechas inflamadas do maligno no meu coração, para que produza sentimentos bons e que os meus comportamentos sejam diferentes. Amém? Se você está me entendendo, diga glória a Deus. Amém. E eu concluo aqui com vocês. A ansiedade, ela é vencida quando? Quando eu posso vencer a ansiedade? Eu sei que isso não é uma varinha de condão. Eu sei que isso não é uma pílula mágica. Isso é uma rotina. Deve ser rotina sobre a sua vida. Ela não pode ser algo que eu faço uma vez e está tudo bem. Eu repito uma vez por semana e o resto eu esqueço. Não, isso deve ser rotina. Eu aprendi aqui nessa noite com vocês, porque a palavra sai da minha boca e os meus ouvidos estão mais próximos dela. E eu aprendi aqui com vocês nessa noite que o perdão não é somente um mandamento, mas é algo que liberta o nosso coração e o nosso pensamento da ansiedade. O perdão está ligado diretamente a isso. Perdão é a alforria da alma. Perdão é chave que tira você de uma prisão. O perdão é o segredo para te libertar, muitas vezes, da tristeza que ronda o seu coração. O perdão está ligado diretamente a essas coisas. E eu aprendi também, e aprendo nessa noite com vocês, a praticar a gratidão. Devemos praticar a gratidão. E porque isso está ligado a essas coisas. A gratidão nos livra da ansiedade. A gratidão nos livra da ansiedade. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso produzir no meu coração pensamentos de gratidão para que eu possa me libertar desta prisão. Eu preciso me libertar desta prisão. Aprendemos também aqui nessa noite que cuidar dos pensamentos por meio da oração, das súplicas e ações de graças faz bem para o nosso coração e para a nossa alma. E o resultado o texto também nos responde. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O que guarda o nosso coração é a palavra do Senhor. O que guarda o nosso coração é a libertação do nosso entendimento. O que guarda o nosso coração é a palavra do Senhor que liberta a nossa alma de prisões que muitas vezes nós entramos nela. Nós precisamos aprender com a palavra do Senhor. Isso não é autoajuda. Isso é ajuda do alto. Isso é palavra do Senhor para nós. Isso é revelação de Deus para nós. Porque muitas vezes nós padecemos por falta de conhecimento. Oséias diz, ei, o meu povo padece por falta de conhecimento. Nós precisamos lutar com as armas certas. Nós precisamos lutar com as armas que Deus tem nos dado. A palavra do Senhor é a espada. A palavra do Senhor nos liberta de coisas que muitas vezes nós entramos dentro disso. E eu digo para você, lembre-se da palavra do Senhor. Abra o seu entendimento para a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor seja, nesta noite,
um divisor de águas para você a respeito desse assunto que assola a nossa terra, assola a nossa humanidade, assola o povo brasileiro e, principalmente, assola as nossas crianças e os nossos adolescentes. Pense sobre isso. Curva a sua cabeça nessa noite. Vamos pedir a Deus um pouco mais de entendimento. Pense sobre isso, como você deve vencer essa ansiedade que muitas vezes é gerada no seu coração. Qual tem sido a sua fonte de ansiedade? Momento de reflexão aqui para você. Antes de você orar, pense o que tem sido fonte de ansiedade. Talvez essa palavra não foi para você. Talvez você não sofra disso. Mas pense sobre isso. Que talvez um dia isso pode rondar o seu coração. Mas a chave está aqui, na palavra do Senhor. A transformação está aqui, na palavra do Senhor. Hoje Deus nos ensina a entregar nossos relacionamentos, as nossas necessidades, os nossos pensamentos a Ele. E eu te convido a fazer essa oração de gratidão. Ore a Deus por gratidão, até mesmo pelos problemas que você tem enfrentado hoje. Algo tem de Deus, da parte de Deus, para te ensinar sobre isso. Apesar dos momentos difíceis que você possa estar passando, pense em orar com gratidão. Eu preciso orar com gratidão. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças. Celebremo-lo com salmos. Eu preciso chegar diante de Deus não somente com lamento, meu irmão. Eu não posso chegar diante de Deus com lamento. Chegue diante de Deus com salmos. Apresente a Ele com ações de graças, com louvor. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. A nossa vida é como uma estrada. Eu estou num carro, o para-brisa é grande, é largo, eu enxergo longe, mas eu preciso muitas vezes recorrer aos retrovisores. Eu preciso olhar para trás, para lembrar de onde eu vim e onde eu estou agora. Quais são as lutas que eu enfrentei, que me fortaleceram e que hoje eu estou muito mais forte e muito mais vivo e aprendi muito com a minha caminhada. Pense sobre isso e eu quero orar por você. Deus, nós te rendemos graças mais uma vez aqui nessa noite, porque a Tua palavra foi exposta. E a Tua palavra, ela revela o íntimo do nosso coração, porque nós não conseguimos esconder nada do Senhor, porque quando o Senhor chega perto de nós, nós revelamos quem nós somos. Nós não conseguimos esconder nada diante de Ti. E nessa noite a Tua palavra revelou mais uma vez quem nós somos, daquilo que sofremos, mas graças ao Senhor pela Tua palavra, porque ela também traz o antídoto para tudo que nós temos sofrido. Pai, a Tua palavra é remédio para a nossa alma, a Tua palavra, ela traz refrigério para o nosso coração, a Tua palavra, ela traz luz para os nossos caminhos, a Tua palavra, ela revela quem nós somos. E nesta noite, Pai, a Tua palavra, mais uma vez, trouxe norte para muitas vezes daquilo que sofremos. Deus, e nesta noite, mais uma vez eu te peço, Pai, coloque no nosso coração a Tua palavra. Pai, traga no nosso coração o desejo de Te buscar cada vez mais na Tua palavra, porque a Tua palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. É ela quem guia os nossos passos, é ela quem guia os nossos relacionamentos, é ela quem guia, Senhor, os nossos planos. A Tua palavra, ela revela quem nós somos. E nesta noite, Pai, mais uma vez eu te peço, esteja conosco, guarda o nosso coração, aquilo que é mais precioso para o Senhor, guarda o nosso coração nessa noite.
Que a Tua palavra possa nos guiar amanhã, segunda-feira, nas nossas decisões, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, que o Senhor possa estar conosco constantemente. Pai, abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa família, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos relacionamentos, seja eles relacionamentos familiares e seja eles relacionamentos dentro do nosso trabalho. Nos abençoe, nos dê sabedoria, Pai, para lidar com os conflitos. Nos dê sabedoria, Senhor, para dirigir as nossas palavras, os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos sejam guardados por Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, porque nós reunimos aqui para um só propósito, exaltação do Teu nome. E eu creio que nessa noite nós saímos aqui com um propósito cumprido, porque a nosso coração revelou a Tua glória, o nosso coração estava sedento pela Tua palavra e o nosso coração recebeu a semente que é a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Esteja conosco. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.